Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa Masterclass de Projetos Executivos. Hoje você vai aprender como definitivamente entregar um projeto executivo de fato, né? Entender todo o passo a passo da construção de um projeto. Desde o primeiro momento em que o cliente contrata você até o momento da entrega. Nós vamos percorrer aí por toda uma rota, né, do projeto executivo, e eu quero apresentar também muitas ferramentas que eu utilizo no meu escritório. Bom, falar de projeto executivo é sempre muito bacana, porque eu percebo que a grande dificuldade dos profissionais, na verdade, a gente tem muitas dúvidas com relação aos projetos executivos, certo? Principalmente porque na faculdade a gente não aprende toda a condução do projeto, né? Desde o momento que o cliente entra em contato, o que eu devo fazer primeiro, como eu devo conduzir o projeto, o que eu devo de fato entregar para o meu cliente. Mas, na maioria das vezes, o nosso foco está nisso que eu acabei de falar. A questão toda que eu quero te alertar é que você precisa entender que isso é só a pontinha do iceberg. O que de fato faz a má orientação e a má informação de um projeto executivo, de você não saber exatamente como proceder e quais são os passos de um projeto, é que você vai se deparar com retrabalho nos projetos. Você vai se deparar com atraso nas entregas, com insatisfação do seu cliente, com uma perda de tempo muito maior do que de fato você iria perder se você entendesse todo o processo de projeto, né? Então a gente tem um efeito colateral muito negativo quando a gente não entende o passo a passo de fato de um projeto executivo. E aqui na aula de hoje eu quero te mostrar como eu faço no meu escritório. Existem milhares de maneiras, né, de conduzir um projeto, mas eu quero te trazer aqui o que funciona comigo, né, no campo de batalha, como eu costumo dizer, no meu dia a dia, e que de fato traz muitos bons resultados para mim. Eu lembro que quando eu comecei, eu mal dava conta de fazer um projeto. E não tinha tempo livre para nada, né? Ao longo do tempo, me aperfeiçoando, buscando conhecimento, entendendo de fato os passos necessários, né? Porque existem aí muitas formas de se conduzir um projeto. Agora, o que de fato traz resultado para mim? É isso que eu tenho que pensar. Vai me trazer agilidade, velocidade, satisfação do cliente, assertividade, né? Excelência. Agora, tem muitas maneiras que vão mais me atrapalhar do que me ajudar. Então, tudo que eu trago em todas as minhas aulas, qualquer conteúdo meu que você assista, você vai ver algo que eu aplico que funciona. Então, lá no começo, eu fazia um projeto, às vezes 2, me atrapalhava, demorava para entregar, né? Muitas vezes eu já havia recebido aquele projeto e eu ainda estava trabalhando naquele cliente, e isso me gerava uma lucratividade muito baixa. Eu não conseguia buscar um novo cliente por conta disso. Hoje, o meu escritório trabalha com 5, 6, 7 projetos ao mesmo tempo e eu tenho muito mais tempo livre do que eu jamais tive um dia e uma lucratividade muito mais alta. Então, é isso que eu quero que você aprenda aqui, né? Uma metodologia que funciona comigo e que vai funcionar com você também, porque não é teoria, é prática. São coisas que eu vivencio na minha vida no dia a dia e que eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Bom, bora começar a nossa aula então. Eu vou compartilhar aqui o meu slide com vocês. Falando em projeto executivo, eu preciso entender a rota perfeita do projeto. Do que exatamente eu estou falando? Eu estou falando de você entender os passos que compreendem um projeto para que você domine de fato o seu tempo e você tenha organização. O grande problema de nós profissionais, na hora que nós nos deparamos com mais de um cliente, com mais projetos, é
de não dar conta, né? Meu Deus, e agora? Como eu vou dar conta de mais clientes? Como eu vou tocar 3, 5 projetos ao mesmo tempo? É inviável. Na verdade, é muito viável, desde que você domine os passos de um projeto. Então, nós vamos começar falando sobre os passos de um projeto e eu também vou te apresentar as ferramentas que eu uso no meu escritório. Então, é importante que você fique aqui até o final, porque a gente vai falar sobre planner de projetos, né? Sobre planilhas de projetos, sobre manuais de projeto, que são tudo ferramentas que você precisa ter no seu dia a dia, para que você consiga no futuro construir uma equipe, delegar parte do trabalho, produzir mais rápido, né? E tudo mais. Então, vamos falar aqui da rota do projeto. Deixa eu ampliar aqui o meu slide para você visualizar melhor. Bom, esses aqui são os passos necessários para que você tenha, de fato, um projeto executivo assertivo, rápido, né? Que todos os clientes recebam o mesmo padrão de qualidade de projeto, isso é muito importante. E tempo livre para você, né? Tranquilidade, segurança na hora de projetar. Bom, tudo começa em eu ter uma comunicação assertiva com o meu cliente. E nós vamos entrar em cada um desses pontos, certo? Eu vou falar aqui um geral para você entender. Inclusive, pega papel e caneta para você anotar tudo, porque essa aula tá super bacana e vai ter muitos insights, vai ter muitas ideias para você aplicar amanhã mesmo nos seus projetos. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é alinhar minha comunicação com os meus clientes. E aí nós vamos aprofundar em cada um dos itens. Mas primeiro eu vou passar por todos. O segundo é eu dominar as etapas de projeto. É fundamental que você domine todas as etapas de um projeto. Depois, nós vamos passar para o controle do tempo, né? Sim, nós temos que ter total controle do nosso tempo. E eu vou te mostrar como você faz para ter controle do seu tempo. Depois, eu preciso entender sobre padronização de desenho. Eu lembro que eu tinha muitos problemas com os clientes no sentido assim. Quando eu ia entregar um projeto, eu entregava, digamos, eu ia projetar uma casa. Entregava aquela casa, certo? Quando um novo cliente me contratava, eu entregava novamente uma casa, mas não era necessariamente a mesma qualidade, a mesma quantidade de informações que eu havia entregue na casa anterior. Às vezes eram mais informações, às vezes eram menos informações. O que significa isso? Falta de padronização. E as mínimas, como assim? Por que eu preciso padronizar tudo? Se você quer que o projeto chegue na obra e seja bem executado, se você quer evitar que o cliente fique tirando muitas dúvidas durante todo o processo, porque isso acontecia muito comigo. Eu recebia assim, todos os dias um WhatsApp de um cliente querendo tirar uma dúvida comigo do projeto. Agora, uma coisa é um cliente entrando em contato para tirar uma dúvida. Imagina 4, 5 clientes entrando em contato para tirar dúvidas. Acaba que são muitas dúvidas, não é? E aí o seu tempo, vai por água abaixo. Você acaba passando o dia inteiro retirando dúvida de cliente. Então, isso não dá. Eu tenho que ter padrão, principalmente para ter qualidade nos meus trabalhos, para eu entregar sempre, né, o mesmo padrão independente do cliente, mas principalmente para melhorar os meus processos, para o meu projeto ficar cada vez mais assertivo, ter cada vez mais resultado. Depois da padronização de projeto, vamos para a equipe, né? Se eu desejo ter a minha equipe, construir a minha equipe, é fundamental que eu entenda um passo a passo para isso. E por último, vem a avaliação e o feedback. Por quê? Porque um processo de projeto, né, a construção, a metodologia do seu projeto executivo, ela precisa ser funcional, ela precisa funcionar na sua vida. Eu vejo assim, nós adoramos uma planilha, não é mesmo? Adoramos ver uma planilha. Agora, não adianta eu ter uma planilha que me toma mais tempo do que me ajuda a ter melhor resultado, independente para que ela sirva.
né? Se eu estou usando uma planilha, ela tem que facilitar a minha vida, ela tem que trazer informações rápidas, ela tem que reduzir o meu trabalho e não me dar mais trabalho. Então, avaliação e feedback é um processo contínuo que eu tenho que estar sempre revisando. Mas a gente vai entrar a fundo nisso. Agora vamos passar por cada um. Bom, vamos começar primeiro falando de comunicação assertiva com os meus clientes, né? Por que esse item tá aí, sendo que ele não é diretamente, não está diretamente ligado a projeto executivo, não é mesmo? Mas ele é fundamental para que você tenha bons resultados em um projeto executivo. Tudo começa na comunicação. Assim como quando nós temos uma equipe onde as pessoas precisam se comunicar, elas precisam estar alinhadas, não é mesmo? Para que a informação chegue, né, em todas as pessoas. Assim como, por exemplo, vou lá fazer uma reunião na obra. Vou chamar lá o pintor, o eletricista, o hidráulico, o gesseiro, vou fazer uma reunião com todo mundo. Tem que alinhar a comunicação com todo mundo sobre o projeto, certo? Todo mundo tem que entender o que tem que ser feito naquele ambiente, como é que tem que ser o gesso, e aí vem o eletricista e encaixa antes, depois. Da mesma forma, acontece com os nossos clientes. Se nós não tivermos uma comunicação assertiva desde o primeiro contato, desde o momento em que eu assinei o meu contrato e vou de fato começar a trabalhar com o cliente, as chances de eu ter uma série de problemas é muito grande. Muitas vezes, você pode estar fazendo um excelente trabalho. Seu projeto está certinho, seu executivo está perfeito, porém, a sua comunicação com o cliente está completamente desalinhada. Aí, o que vai acontecer? Você vai receber cobranças desnecessárias do cliente, né? Ele vai pressionar para entregar o projeto, ele vai pedir alteração fora do contrato, né? Você vai acabar alterando muito mais vezes do que de fato você foi contratado. Aí começa aquele problema de comunicação, né? Eu entendi que você iria me entregar mais tal informação. Eu entendi isso, eu entendi aquilo, né? Eu entendi que você ia me entregar o projeto no dia tal. E aí você não entregou. E aí começam os ruídos de comunicação, os problemas, né? Nada mais do que os problemas. Então, a base, né, digamos, o beabá da comunicação assertiva com o meu cliente começa quando eu assino o contrato com o meu cliente, né? E aí aqui vai uma dica: jamais comece um projeto ou qualquer prestação de serviço sem assinar um contrato. É fundamental que você assine contrato. Mas junto com o contrato, é muito importante que você entregue também um cronograma nessa assinatura, com as datas de entrega do projeto. Porque senão o cliente, primeiro, ele vai ficar completamente perdido, você vai perder credibilidade, porque pensa comigo, o cliente te contratou. Ele está extremamente feliz e animado para receber o projeto. A ansiedade, né, de querer ver esse projeto faz com que ele fique mandando mensagens e perguntando quando é que vou receber, como é que vai ser. E para isso é importante que você já entregue, junto com o contrato, ali as suas datas. Estudo preliminar vai acontecer dia tal, alterações funcionam dessa forma, o executivo vem em tal momento. E para isso é importante, né, vem esse nosso segundo item, que é a comunicação em cada etapa. Quando você entrega o seu cronograma, explique para o seu cliente como vai acontecer o projeto. Né? Como é que vai ser? Porque muitas vezes, como nós estamos imersos nesse mundo de projetos, para nós é tudo muito óbvio, né? Não, eu vou primeiro fazer o preliminar, é óbvio que eu vou fazer o preliminar, vou apresentar. E aí o cliente vai ficar um pouquinho, e aí ele vai querer alterar. Para nós que fazemos isso todos os dias, é uma coisa óbvia, mas para o nosso cliente não é. E a gente tem que ter essa clareza, né? Então é importante explicar para ele: olha, fulano, nós teremos primeiro uma reunião de briefing. Nessa reunião de briefing vai acontecer isso, isso, aquilo. Após o briefing, nós iremos iniciar o seu projeto. Vamos lhe apresentar tal dia
O que eu vou apresentar? Explica o que você vai apresentar. Vai ser a planta, né? Vão ser as imagens. Aí vai depender de acordo com o projeto. Depois que eu apresentar, eu vou deixar esse projeto com você durante alguns dias para você olhar, pensar, para que a gente passe para a próxima etapa, que vai ser a alteração dos projetos, se necessário. Aí faremos uma nova reunião, onde você vai me passar essas alterações, nós iremos alterar, iremos apresentar para você novamente, ou iremos te enviar, e nós só iremos iniciar o executivo no momento em que você der o ok, né? Vai permitir isso. Por quê? Porque nós não podemos apresentar um projeto e já partir para o executivo antes de ter o aceite do cliente. E por isso que é importante a próxima etapa, que é aceite em cada etapa. Você precisa ter um documento, pode ser um documento extremamente simples, onde você vai escrever ali, entregue, estudo preliminar, descreve o que você entregou. Se você encontrar com o cliente pessoalmente, peça para que ele assine esse documento, dizendo que ele concorda, que está ok o projeto e que ele pode, e que você pode passar para o executivo. Caso você não consiga encontrar o cliente, enfim, não consiga pegar essa assinatura, crie um grupo no WhatsApp, se o projeto envolver mais pessoas, né? No meu caso, eu atendo muito casais. Então, normalmente são 2 pessoas envolvidas no projeto. Então, nós sempre criamos um grupo do WhatsApp, onde concentramos todas as informações e lá mesmo eu confirmo com o cliente se eu posso passar para o executivo. Eu só passo para o executivo quando ele me diz, ok, Yasmine, está aprovado, você pode passar para o executivo. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença no seu processo. Agora eu preciso dominar as etapas de projeto, né? Vamos entender um pouquinho quais são as etapas de uma forma resumida, mas de uma forma assertiva. Aqui eu quero que você tenha assertividade, que você tenha velocidade. Então, fechei o meu projeto. Primeira coisa, reunião de assinatura de contrato. Depois que eu assinei o contrato, aí é que eu vou fazer briefing e levantamento técnico, né? Eu vejo muitos profissionais que durante uma reunião de proposta, de uma reunião que você vai conhecer o cliente, já chega fazendo levantamento, fazendo fotos. Não, jamais faça isso. Você só vai fazer levantamento, briefing, fotos quando o cliente fechar um projeto com você. Caso contrário, você está trabalhando de graça. O cliente nem contratou ainda, ele nem fechou com você. Como você vai lá trabalhar? Porque fazer briefing e levantamento é trabalhar de graça. Certo? Então, não. Cuidado com a ordem das coisas. Após a reunião de briefing e levantamento, aí é que você vai começar o estudo preliminar, né? Nada de fazer projeto sem ter as informações também, porque isso faz com que nós tenhamos retrabalho. Muitas vezes, uma medida errada, né, uma informação errada, acaba com todo um ambiente, acaba com uma parede específica. Né? Por exemplo, não fui lá fazer o levantamento, eu não sei muito bem onde é que está o ar-condicionado. Aí você vai lá, faz uma parede super bonita, trabalhada, e aí no meio vai ter um ar-condicionado, e você colocou um móvel ali. E aí não dá para ajustar em alguns casos, você vai ter que fazer o quê? Refazer todo o conceito daquela parede, né? Porque o ar ficou exatamente onde não poderia ficar. Então, cuidado, sempre faça levantamento antes de começar o projeto. Depois que você iniciou o estudo preliminar, vamos então solicitar os documentos para o cliente, né? Em alguns casos, os documentos vão ser a planta, em outros casos, vai ser a matrícula de um terreno, caso for uma construção nova, né? Então, solicite documentos caso sejam necessários. Em alguns projetos não vai ser necessário, mas em alguns vai. Após isso, você vai selecionar suas referências, né? Vai lá fazer sua pesquisa para realizar esse projeto. Após isso, no que você vai trabalhar? Na planta de layout.
Em algumas situações específicas, não se faz necessário uma reunião somente para layout, né? Em muitos projetos, por exemplo, de apartamentos, o layout já está pré-estabelecido e o cliente não pensa em modificar. Então, você pode partir já para a apresentação do layout com o 3D. Porém, se for um projeto com muitas possibilidades de layout, apresente primeiro o layout, né? Aí aprove com o cliente. Caso o cliente deseje alterar, faça a alteração, né? Envie. Após o layout aprovado, é que você vai para o 3D. Por quê? Porque isso vai evitar retrabalho. Né? O que é mais fácil fazer? Um layout ou um 3D? Com certeza o layout, né? É muito mais simples. Então, comece do jeito certo. Após o layout, então, eu vou para o 3D. Aí no 3D eu vou girar as imagens, vou apresentar para o cliente e vou aprovar ou não. Caso o cliente não aprove, e aí vem o pulo do gato, né? Apresentei o projeto. Deixe o cliente alguns dias com esse projeto. Normalmente eu oriento, né? Eu digo, olha, daqui uns 3, 4 dias é importante que você me retorne para que possamos seguir o cronograma. Mas em alguns casos o cliente acaba se estendendo um pouco mais de tempo, não tem problema. A questão é que, se caso ele se estender mais, você vai precisar modificar a data do cronograma. E aí atualiza o cronograma e repassa para ele. Caso contrário, segue o cronograma normal. Aí sim, o cliente pediu uma alteração. Altera o projeto, faça uma nova reunião com ele, apresente a alteração, deixe novamente o projeto com ele e depois que ele aprova que você vai para o executivo. Por que isso? Porque acontece muitas vezes do cliente ficar mandando mensagem no WhatsApp de forma super aleatória. Ai, fulano, olha só, tô aqui pensando hoje, né, tipo assim, domingo de noite. Acho que eu gostaria de modificar a pedra da minha lareira. E aí você vai lá, correndo, altera, manda no WhatsApp para ele. Aí amanhã ele vai pensar, tô aqui tomando café, acho que eu quero mudar o piso da minha casa. O cliente precisa entender que não é assim, piscou, alterou. Que isso tem custo, que isso leva tempo e que no seu contrato deve ter um limite de alterações. Ele precisa entender que é um processo e que tem que se encaixar nesse processo. E o cliente só vai se encaixar se você der as ordens, né? Der as regras de projeto. Senão vira literalmente uma bagunça. Então, muito cuidado, certo? E aí, claro, depois eu vou para a entrega desse projeto. Agora vamos falar um pouquinho de controle do tempo, né? Eu preciso, então, para que eu consiga dar conta de todos os projetos que eu tenho para fazer, eu preciso ter controle do meu tempo. E para que eu consiga ter controle do meu tempo, eu preciso ter uma ferramenta, né? É uma agenda, enfim, é um bloquinho de notas. Existem milhares de formas de você ter controle do seu tempo. Aqui eu quero te apresentar o Planner de Projetos, que eu uso no meu escritório, que é uma ferramenta que eu desenvolvi e que funciona muito bem, principalmente se você, assim que você começar a construir sua equipe, ela vai ser ainda mais fácil de ser utilizada. Porque muitas vezes a gente se pergunta, né? Meu Deus, como é que eu vou organizar tantos projetos ao mesmo tempo? Eu tenho que ter uma ferramenta. Segunda dúvida, que se você não passa ainda, você vai passar. Meu Deus, como eu vou delegar projetos, né? Como é que eu vou organizar essa equipe? Por isso que você tem que ter uma ferramenta. E aí eu vou compartilhar aqui contigo. Esse aqui é o Planner de Projetos. E como é que ele funciona? Vocês conseguem enxergar bem aí na tela? Me respondam aí. Bom, o Planner de Projetos, ele é o local onde você coloca todo um projeto, desde o início até o fim. Você vai descrever todo aquele projeto e você vai acompanhar o projeto. Algo que você sempre tem que ter em mente é o seguinte: você é um gestor de um negócio na arquitetura. Você não é uma pessoa projetista. Não é porque nos formamos, né, arquitetos e desenhamos, ou designers, ou engenheiros,
que nós pensamos apenas em projeto. Você tem que desenvolver o seu lado empreendedor. Você tem que saber controlar vários projetos. E para isso, você precisa ter ferramentas. Senão, você vai acabar focando apenas em um cliente, apenas em um projeto, e você não conseguirá o quê? Captar mais clientes. Um arquiteto que tem o seu escritório, o seu negócio, seja físico, né, ou seja home office, se faz necessário que você cuide de outras áreas, que é gestão, marketing, vendas, branding. Para isso, você tem que ter tempo, certo? Caso contrário, você vai fechar um cliente e você não terá novos clientes. Por quê? Porque você vai ter um cliente hoje e não vai ter outro amanhã. Por quê? Porque você colocou toda a sua energia em um único cliente. Então, muito cuidado com isso. Nós precisamos estar sempre na gestão. É como se eu estivesse do alto, olhando os meus clientes, os meus projetos e focando naquilo que me gera mais resultados. Caso contrário, eu vou ter um cliente hoje, sabe Deus quando eu vou ter outro. Por quê? Porque vai faltar tempo para captar clientes, né? Para cuidar do seu marketing, cuidar da sua marca, otimizar o seu tempo e por aí vai. Então, esse planner aqui, ele é super bacana porque aqui em cima nós temos os colaboradores, né? Se caso hoje você trabalha sozinho, vai ter apenas o seu. Eu gosto de colocar uma cor para cada colaborador, para que ao longo aqui do nosso calendário, você consiga entender quem são as pessoas que estão trabalhando em cada projeto. E aí, como é que vai funcionar? Eu vou ter aqui os projetos, então aqui eu vou ter as tarefas de cada projeto. Então, eu gosto sempre de nomear o nome do cliente. E aqui eu vou descrever todos os projetos que eu vou entregar para esse cliente. Aqui tá minimizado, mas eu vou abrir para vocês enxergarem. Aqui eu vou colocar a minha data de entrega. Então, eu gosto de colocar a data geral, né? No caso aqui, projeto legal, data 20/4. E dentro do projeto legal, eu vou ter as plantas, os projetos dentro que compreendem o projeto legal, certo? E aí aqui eu tenho todo o passo a passo de projeto. Depois do projeto legal, vai vir o arquitetônico. Coloco a data geral dele, maximizo aqui os itens de projeto e vou novamente escrevendo todos os projetos que serão entregues para esse cliente, referente ao arquitetônico. Aqui, gente, eu coloquei como exemplo uma residência completa, desde o projeto arquitetônico até a entrega final, para que você tenha uma visão ampla de tudo. Então, por exemplo, no legal eu tenho a situação, localização, né, plantas baixas, cortes, fachadas, prévia da prefeitura que eu preciso enviar para revisão, salvar e-mail do condomínio no Drive, planta de pontos, isso são itens do legal. Depois que eu sempre faço uma pré-análise na prefeitura e no condomínio para depois partir para o arquitetônico completo, né? Cada município trabalha de uma forma. Alguns permitem que você faça uma prévia, outros não. Então, isso é muito variável. Depois vem o arquitetônico completo, né? Aí vai vir detalhamento de esquadrias, gesso, iluminação, piso e azulejos, peitoris. Aí vem todo o projeto completo arquitetônico. Depois eu vou entrar no interiores. Aí o interiores vai ter complementares, né? A gente sempre contrata os complementares depois que o arquitetônico está redondinho e que nós já estamos começando o interiores. Nesse caso aqui, seria um cliente que contratou você para fazer a arquitetura e o interiores, né? Quando não acontece dessa forma, talvez não vai ser exatamente nessa ordem. Mas aí vai vir estudo preliminar, o que eu tenho que entregar no estudo preliminar, né? Todos os projetos, ó, revisão, daí vem o executivo, aí eu abro todas as plantas de executivo até a entrega final. E aí aqui do lado, nós temos o quê? Nós temos os meses do ano, né? Onde você vai preenchendo os itens. Então, vamos pegar um exemplo aqui.
que eu comecei dia 22 e vou até o dia 25 trabalhando no projeto. Não, vamos pegar um só. Situação, faz de conta que a minha cor lá é o amarelo. No dia 22 eu vou trabalhar na situação. Depois, no dia 23, eu vou trabalhar na planta baixa. E aí você vai pintando, né, conforme os itens de projeto e o tempo que você vai levar. Assim você vai fazer com todos os projetos desse cliente. O que isso aqui vai te apresentar? O tempo que você vai levar, né? E também para você controlar o seu tempo de produção, para você controlar se você está com muitos projetos ou se você está com poucos projetos, logo você está com mais tempo livre e por aí vai. Então, isso aqui você tem um panorama, né? É uma agenda de entregas. Então, aqui você fica muito tranquilo de pensar, nossa, quando eu tenho que entregar tal projeto? Abre o planner. Quantas plantas faltam para eu chegar na conclusão desse projeto? Olha, falta essa e essa, né? Coloquei um assistente para me ajudar. O que o assistente está fazendo essa semana? Vem no planner e olha, inclusive você manda para ele também, para ele acompanhar. Aí você fica só acompanhando os projetos e controlando o seu tempo. Isso faz com que você tenha muita velocidade, mas mais do que velocidade, com que você tenha organização, de fato. Bom, então esse é o controle do meu tempo, certo? Depois do controle do meu tempo, eu venho para padronização dos desenhos. Né? Como eu havia comentado, eu preciso ter padrão de desenho para tudo. Por quê? Porque tem muitos projetos, por exemplo, que se repetem, certo? E aí eu posso ter desenhos prontos já. Ah, Yasmin, mas quem trabalha sozinha, né? Aqui a Andrea perguntou. Se você trabalha sozinha, você também precisa ter o seu planner de projetos. Não é porque você não tem equipe que você não tem que controlar o seu tempo. Muito pelo contrário. Aí é que você tem que controlar o seu tempo. Porque você vai ter que ter tempo para captar clientes, você vai ter que cuidar do seu Instagram, né? Você vai ter que fazer reuniões com os clientes. Então, quando eu entrego o meu cronograma lá para o meu cliente, o que eu faço? Eu pego aquelas datas do cronograma, trago para o planner. E aí eu tenho ali a minha linha do tempo. Comecei o projeto dia tal dia tem que estar entregue. E aí eu preciso me organizar com relação a isso. Agora, como eu faço para padronizar os projetos? Existe sim uma forma de padronizar os projetos, que são através dos nossos manuais de projeto. E aí eu quero te mostrar aqui como a gente faz. Deixa só eu abrir aqui os manuais para mostrar para vocês. Cadê a minha tela? Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu abrir esse aqui primeiro. Aqui. Para isso que existem os manuais, né? Esses manuais aqui são os manuais do meu escritório. Eu quero te apresentar. Como é que funciona? A gente tem um manual de interiores e temos também um manual de arquitetura. Nós temos os dois, mas eu vou te mostrar um de cada vez. Como é que funciona o manual de projeto de interiores? Eu tenho aqui primeiro o fluxograma de projetos. Então, aquele fluxograma que eu te mostrei lá no começo, ele está aqui mapeado também, mas com mais informações, certo? Então, aqui tem o fluxograma do interiores. Todo passo a passo, desde o início até o final, de uma forma super detalhada. Depois vem a organização dos arquivos, né? Como eu devo chamar e nomear cada um dos meus arquivos. Depois, como eu devo nomear e padronizar cada pasta dentro do meu servidor, né? É fundamental que vocês trabalhem com o Google Drive para que vocês tenham os projetos todos na nuvem. Já aconteceu comigo do meu notebook ser roubado após a apresentação de um projeto, foi roubado de dentro do meu carro e eu perdi tudo que eu tinha lá dentro. E na época eu não tinha Google Drive, ou seja, eu perdi projetos de clientes que eu precisei refazer. Então, ou pode queimar uma placa, queimar um HD. Então, é fundamental que você tenha tudo na nuvem, absolutamente tudo. Mas, como eu vou colocar esses projetos na nuvem?
preciso salvar eles de alguma forma, certo? Aqui tem a padronização. Agora, levantamento técnico. Sim, você não vai passar o resto da sua vida fazendo os seus levantamentos. Eventualmente, você vai terceirizar para alguém, ou o cliente mora longe, você vai contratar alguém para fazer isso, ou seus estagiários vão fazer, enfim, existe um padrão. No meu escritório, se uma pessoa for fazer o levantamento que não for eu, ela vai receber esse manual, inclusive, por que esses manuais são tão importantes? Porque vai chegar um momento em que você vai precisar delegar, né? Não tem como crescer sem delegar. Você só vai ser um grande empresário ou uma grande empresária quando você aprender a delegar. Claro que no início nós fazemos tudo, e é fundamental fazermos tudo, porque não saberemos delegar se não soubermos fazer tudo. Agora, se você quer crescer, quer ter sua equipe, imagine cada vez que entrar alguém para trabalhar com você, você precisar ensinar item por item para essa pessoa. Aí essa pessoa sai, você tem que chamar outra, você perde sempre muito tempo ensinando. Aqui, cada vez que entra um novo colaborador, um novo terceiro, ele recebe o manual e ele já sabe como eu trabalho. Claro que eventualmente uma dúvida ou outra vai surgir, mas ele recebeu o meu padrão e ele sabe como conduzir. E aí eu tenho para todas as plantas tudo mapeado, planta de layout. O que não pode faltar nessa planta de layout? Como deve ser em 3D essa planta? Aí eu entro no executivo. Planta de móveis fixos e soltos, paginação de piso, alteração de alvenaria, alteração de elétrica, iluminação, planta de tintas, paginação de parede, tudo detalhado. Aí eu entro em cada item do executivo. Prancha padrão. Sim, temos que ter uma prancha padrão. Não tem como, cada vez que eu vou fazer um projeto, criar uma prancha nova. Quanto tempo eu vou levar? Né? Eu lembro que há uns anos atrás, cada vez que eu ia projetar uma casa, eu desenhava novamente o detalhamento da lareira, por exemplo. Só que as lareiras, de um modo geral, são iguais. Eu mudava um detalhe ou outro na lareira, mas eu produzia aquelas pranchas tudo de novo. E o que acontecia? Perdia muito tempo. Então, comecei a ter os meus desenhos salvos já, padrão. Aí o meu selo, como que tem que ser feito esse selo? Porque se alguém for copiar o seu selo para você, né, um colaborador, ele vai saber montar o selo. Aí vem um modelinho de cada prancha e tudo que precisa ter essa prancha aqui nos mínimos detalhes. Ó, paginação. Daí a gente tem o modelo da prancha, mas a gente tem também o que não pode faltar nessa paginação. Ó, como fazer as informações, planilhas, no caso aqui da paginação. Informações extremamente importantes, como salvar o nome dessa prancha, qual as penas utilizar, né, na graficação. E aí aqui a gente tem para cada um dos desenhos, gente, ó. Absolutamente para todos os desenhos. Do início até a entrega final do executivo. Esse manual aqui, ele tem 70 páginas, tá? Então, ele é extremamente completo e ele tem absolutamente todo um projeto de interiores de uma casa inteirinha. Do início ao fim, o seu interiores. Mobiliários, ó, mobiliário fixo, o que não pode faltar de informações, como nomear essas informações, né? Tudo nos mínimos detalhes, tá? E aí a gente tem também um manual de arquitetônico. O arquitetônico segue o mesmo padrão, fluxograma, padronização de pastas, né? Aí a gente tem o checklist de entrega, porque o que acontecia? Muitas vezes a dona Yasmine, né, chegava na prefeitura para entregar um projeto e esquecia de um documento. Tinha que voltar para o escritório, tinha que ligar para o cliente para pedir informação. Era um horror, né? Pensa só. Então, tem checklist também. E aí, claro, como é arquitetônico, os projetos são diferentes. Então, tem aqui o projeto legal, o que tem que ter na prancha, como tem que ser esses desenhos, quais são as informações que não podem faltar,
como realizar cada uma dessas plantas também, né? Não é só o modelo, mas é também como fazer essas pranchas. Depois planta baixa, cortes, fachadas. Aí vem o executivo. Aí segue o mesmo padrão, porém para o executivo de arquitetura, né? O que tem que ter nas fachadas, o que não pode faltar. Na planta baixa, na planta de rodapé, na planta de esquadrias. Aí vem todos os desenhos também. Esse aqui tem quase 50 páginas também. Então, esses manuais, eles são a base para você começar a crescer. Você tem que pensar como eu posso crescer, né? Como eu posso me tornar um empresário da arquitetura, onde sim vou ter minha equipe no futuro, onde eu vou trabalhar cada vez mais rápido. Se hoje eu trabalho sozinho, o seu tempo, nesse momento, se você trabalha sozinho, é ainda mais escasso. Então, é ainda mais relevante que você tenha tudo isso, né? Porque você trabalha sozinho. Então, você precisa ter ainda mais tempo disponível. Então, tem que estar sempre pensando como eu posso estar acelerando o meu processo. E sem contar a questão da velocidade dos projetos e também a qualidade da entrega dos seus projetos, certo? E aí, como eu comentei, né? Como eu vou criar uma equipe se eu não tenho tudo isso? Você vai perder muito tempo e muitos meses para conseguir criar uma equipe se você não tiver padronização de tudo. E depois vem a questão da minha avaliação e do meu feedback. Por quê? Como eu comentei no início, processo, gente, tudo isso que eu te mostrei é processo de projeto, certo? Como quando as pessoas falam assim, como fazer processos de projeto, né? Como gerenciar projetos. Essa é a forma certa de gerenciar um projeto, pelo menos a minha forma. Existem milhares, claro. Mas a que funciona comigo, no meu dia a dia, é essa. Só que nós temos que estar em constante avaliação e feedback. Avaliação e feedback. Ou seja, senta uma vez por mês, uma vez a cada 3, 4 meses, avalia. O meu manual de projetos está sendo efetivo? Como eu faço para minimizar ao máximo até chegar o momento em que eu vou eliminar esse processo de revisão e treino, né? E aí a gente manda para eles alterar, eles não alteram direito, e aí volta e corrige, e volta e corrige. Quantos dias a gente perde com isso, né? Eu já perdi muito tempo com isso, porque eu não tinha essa padronização. Mas eu tenho que estar sempre avaliando, tá funcionando, né? Porque se eu apliquei tudo isso e ainda tô tendo ruído, ainda estou tendo problema, significa que eu preciso revisar alguma das etapas do meu processo, lá da minha rota, né? Lá do comecinho da aula, da rota de projetos. E aí, feedback para quê? Para corrigir e melhorar. Então, é muito importante que eu tenha esse processo, né? De avaliação, feedback. Isso serve para tudo, né, gente? Para tudo na vida. Para o seu marketing, para a sua marca, para o seu posicionamento estratégico, para a sua gestão financeira, administrativa. Porque sim, você tem que dar conta de tudo isso. A gente está falando aqui só de projetos. Mas é importante que você tenha clareza e tenha na sua mente que você precisa cuidar das demais áreas também. Certo? E aí, gente, eu quero apresentar para vocês o meu treinamento, que são os manuais de projeto. Se por acaso você não teve a oportunidade de fazer parte do Arquiteto 10K, que é o meu treinamento completo, que no momento não está com as vagas abertas, ou talvez você não teve condições financeiras de fazer parte dele, eu quero te apresentar os manuais de projetos, que é um treinamento que vai te entregar tudo isso que você está vendo aqui, que eu estou te mostrando ao longo dessa aula, de uma forma muito rápida, assertiva, que é toda a minha metodologia de projeto. Nesse treinamento manuais de projetos, você recebe os meus manuais de projetos executivos, tanto de interiores, quanto o arquitetônico, e você também recebe um treinamento para você implantar tudo isso no seu escritório.
E esses manuais, eles são editáveis, tá, gente? Vocês recebem um link no Canva, onde você pode trocar a prancha pela sua prancha padrão, você pode trocar uma informação, as fotos, você pode personalizar de acordo com o seu escritório, de acordo com o seu negócio. Então, além deles serem editáveis, você ainda recebe um treinamento, que é um treinamento gravado, que você pode assistir ao longo de um ano, quantas vezes você quiser, para você implantar no seu dia a dia. Porque o que eu quero que você tenha como resultado? Que você consiga aplicar e que ele funcione para você, certo? Então, é fundamental, né, que você consiga implantar isso. Por isso que tem os manuais e mais o treinamento projetos executivos. Além disso, tem um bônus que é o planner de projetos. Por quê? Porque eu quero que você consiga, além de implantar, né, tudo isso, eu quero que você não se perca durante o seu dia a dia no controle dos projetos. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, a gente não dá conta do trabalho. Fecha 1, 2, 3, 4 projetos e não dá conta deles. Por quê? Porque você não sabe organizar o seu tempo, o seu dia. Então, eu vou entregar para vocês o meu planner de projetos. Ele também é editável. Você pode preencher, personalizar, pintar das cores que você quiser, que ele vai funcionar perfeitamente para você no seu dia a dia, certo? E aí, gente, falando do valor disso tudo, né? O manual arquitetônico, ele tem o valor de 297. O interiores 297, os projetos executivos, que é um treinamento online gravado, 397 e o planner 97, totalizando aí um valor de R$ 1.088. Porém, hoje eu tenho uma oportunidade muito especial para vocês, que é apenas 297. E esse valor você pode pagar em até 12 vezes no cartão de crédito ou no boleto à vista, como você preferir. Então, se você quer ter acesso a tudo isso que eu acabei de te mostrar na aula, é só você entrar no treinamento, fazer a sua inscrição e ainda hoje você já vai ter acesso a esse material imperdível e vai poder aplicar imediatamente aí no seu dia a dia para você ter grandes resultados, conseguir padronizar os seus desenhos, ter assertividade nos seus projetos, né? Ter segurança, né, gente? Mais do que qualquer coisa, a gente se sentir seguro na hora de projetar os nossos projetos e entregar qualidade, entregar excelência para o nosso cliente e ganhar tempo, né? Porque definitivamente você não vai conseguir dar conta de vários projetos e é necessário que você tenha vários projetos ao mesmo tempo para que você tenha grandes resultados, né? Então é fundamental que você faça parte disso, que você tenha esse treinamento. E, inclusive, gente, esse treinamento aqui, quando você entra para o Arquiteto 10K, você ganha ele como desconto. Então, você não perde esse investimento. Além de você ganhar todo o treinamento, que ele é incrível, o valor que você paga nele, você vai ganhar de presente para entrar no Arquiteto 10K quando tiver uma nova turma. Não está aberto as vagas nesse momento, certo? E então vai ser num próximo momento, mas com esse treinamento você vai conseguir gerenciar todos os seus projetos. Então aproveitem essa oportunidade, cliquem no link aí para vocês entenderem melhor todo o treinamento certinho. 297 em até 12 vezes. Gente, isso é o quê? É um X? É um lanche? É um McDonald's por mês? E você vai estar resolvendo todos os seus problemas relacionados à gestão de projetos, né? Acabe de uma vez por todas. Com toda essa dúvida, essa insegurança, esse excesso também de informações que a gente recebe hoje e que mais nos atrapalha do que nos ajuda, né? Nós precisamos ter ferramentas que tornem tudo assertivo, que nos traga tempo, velocidade. Nós não temos tempo mais
para perder com coisas que nos atrapalham. Nós temos que ter as ferramentas certas para entregar qualidade para o nosso cliente, porque vai ser essa qualidade que vai trazer novos clientes, né? Satisfação, e não só a satisfação do cliente, a nossa também, né? Porque eu sei que você quer entregar um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade, mas que talvez, por falta de conhecimento, você ainda não está conseguindo. E sem contar aquelas noites mal dormidas, né? Aquelas muitas e muitas noites projetando por falta dessa organização toda. Tá certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da nossa masterclass de hoje. E eu te vejo no treinamento Manuais de Projeto.